Bom dia, igreja. Feliz sábado. Hoje não é apenas um dia de sábado especial como todos os outros. Hoje também é um dia de gratidão, mas um dia também de responsabilidade. Nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, em primeiro lugar, mas também para testemunharmos um momento especial na vida da nossa Igreja Central de São Paulo, a ordenação. Uma cerimônia tão solene, tão especial que Deus colocou em sua palavra como uma prescrição para o serviço da igreja. A ordenação, ela não é apenas uma promoção, ou melhor, ela não é uma promoção, não é um título, não é status. A ordenação é um reconhecimento público de um chamado que vem sendo vivido, desenvolvido, aperfeiçoado pelo Espírito Santo. A cerimônia de ordenação é quando a igreja diz: nós vemos a mão de Deus nesta pessoa, neste irmão, nesta irmã. A cerimônia de ordenação é mais do que qualquer outra coisa. É quando alguém diz diante de Deus: sim, eu quero trabalhar para a obra do Senhor. Eu continuo sendo disponível. Na Bíblia, quando mãos eram impostas sobre alguém, não era apenas para engrandecer, mas para lembrar que a missão é muito maior do que esta pessoa. Hoje, nós vamos celebrar a fidelidade de Deus. Fidelidade que é resultado de uma contínua transformação do Espírito na vida desta pessoa. Hoje nós veremos mãos levantadas e nós veremos também neste culto que todos foram chamados para servir. Alguns recebem uma função específica, mas todos recebem uma missão, porque desde a Reforma Protestante nós fomos incumbidos como sacerdócio, porque a Bíblia nos legou o sacerdócio de todos os crentes. Que o Espírito Santo conceda-nos a sua bênção, as alegrias, o privilégio de presenciarmos cada momento que será visto aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pela tua bondade. Certamente cada um de nós fomos chamados para desenvolver alguma obra, algum trabalho, algum serviço na vinha do Senhor. O Senhor conhece a nossa história, sabe os motivos que nos trouxeram aqui, sabe como o Espírito Santo guiou cada passo para que hoje estivéssemos neste local. Pedimos mais uma vez que venha estar conosco, presente, que de forma muito especial derrame teu Santo Espírito sobre estas pessoas que vão ser ordenadas hoje, que elas continuem disponíveis para o teu trabalho e que através das mãos, dos pensamentos, da voz, dos passos, elas possam apressar a vinda de Cristo Jesus. Nós oramos em nome dele, amém. Feliz sábado. Vocês podem se colocar em pé para cantarmos um hino que nos trará a lembrança de um Deus que cuida em todo o tempo de mim e de você. Desta vida
se sentar. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Chegamos aqui no nosso momento muito especial. É um momento de uma oração. E eu queria ler para vocês um texto rapidamente, que está lá em Filipenses 4, 6 a 7, que diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E é justamente o que nós vamos fazer aqui. Eu vou pedir para vocês que puderem se ajoelharem. Já vou pedir desculpa porque eu me machuquei, até mandei para o pastor aqui, não sei nem se eu conseguiria estar andando, mas estou, graças a Deus, mas não vou conseguir me ajoelhar. Então você que puder se ajoelhar, por favor, agora é o momento, nós iremos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Hoje um dia tão especial, para alguns só mais algum sábado, mas para nós mais um sábado. Que o Senhor possa estar conosco aqui, nos abençoando, que as palavras que sejam ditas aqui possam chegar ao nosso coração e nos acalmar, nos dar esperança, nos dar força. Nós pedimos agora que o Senhor esteja com cada pedido de oração no coração de cada pessoa aqui. Eu não sei o que se passa na vida de cada um, seja um problema financeiro, um problema matrimonial, um problema no trabalho, mas o Senhor é Deus de todos aqui e estará com eles cada dia. Então peço, Senhor, que estenda a sua mão sobre cada um aqui, que o Senhor possa atender os desejos do coração conforme a sua vontade, meu Deus. E mais uma vez agradeço por termos a oportunidade de estarmos aqui em tua presença mais uma vez. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Tão baixinho. Vou perguntar de novo. Tudo bem com vocês? Agora eu consegui ouvir bem. Vocês sabiam que eu, quando era criança, tinha muito medo? Eu ainda tenho às vezes. E eu tinha muito medo de trovão. Mas o medo era muito grande mesmo. Quando vinha o trovão, eu pegava o meu ursinho, o Ted, fazia assim, abraçava ele bem forte, porque eu tinha muito medo. Vocês têm medo também? E medo de trovão? Mas você tem também? Sabe quem também tinha medo? Quem escreveu os Salmos. E aí ele falou assim, lá em Salmo 56, 3. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti. Louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. Quando eu cresci, eu percebi que eu ainda podia ter o Ted comigo, mas que eu não precisava ter medo, porque Jesus está no meu lado. Sempre que eu tenho medo agora, sabe o que eu faço? Eu fecho os meus olhos e peço ajuda para Deus. Deus sempre vai estar com você. Você não precisa temer. Vamos fazer uma oração junto? Querido Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque o Senhor nos ensina que em todos os momentos nós podemos pedir socorro a Ti. Querido Deus, esteja conosco sempre que nós sentirmos medo. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Feliz sábado, igreja. Não está muito feliz o sábado de vocês, né? Vou tentar de novo. Feliz sábado, igreja. Ah, agora sim, que alegria. Hoje vocês já viram que é um culto muito especial. E nesse momento nós vamos proceder com a ordenação de 4 dos nossos anciãos que foram nomeados no ano passado e que ainda não eram ordenados e que hoje o serão. Eu quero ler brevemente com vocês um texto da Bíblia. Ao final da sua primeira viagem missionária, Paulo havia plantado algumas igrejas na região da Galácia. E ao partir dali, ele fez algo muito especial. O texto bíblico em Atos 14, os versos 21 em diante, diz assim, Atos 14, 21 em diante. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Ele estava no retorno da sua primeira viagem missionária. Ele passou plantando as igrejas, no retorno ele passa organizando essas igrejas. Verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora repara no verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, eles prestaram contas para a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos nos ensina que o apóstolo Paulo não deixou para trás de si movimentos missionários desorganizados. O apóstolo Paulo deixou para trás de si igrejas organizadas. Organizações menos complexas do que as que temos hoje, mas ainda assim igrejas organizadas. Havia fronteira doutrinária clara, a doutrina dos apóstolos. Não era algo solto, cada um seguia aquilo que achava que ouvia do Espírito. Havia fronteiras doutrinárias claras. Havia regras para censura e disciplina eclesiástica. Havia eleição e nomeação de presbíteros e anciãos. Havia a ordenação de anciãos e diáconos. Havia uma igreja instituída no livro de Atos dos Apóstolos. Seguindo aquilo que foi o modelo da igreja primitiva, ainda hoje, nós organizamos as nossas igrejas, estabelecemos ordem. E seguindo a recomendação bíblica, nós nomeamos, elegemos, como colegiado de igreja que somos, como corpo de Cristo, presbíteros, anciãos, pastores da comunidade local. Nessa manhã, 4 deles serão ordenados. A gente tem aqui à frente, pedimos que eles estivessem aqui à frente, porque são famílias da nossa igreja. Aqui na frente está o Iago, junto do Rodolfo. O Iago escolheu o Rodolfo como seu mentor. Por que será, né? Cada ancião ordenado escolheu um mentor nessa manhã. O Iago escolheu o Rodolfo. O Iago está aqui com a Ju. E quanta história, né, Rodolfo? O Filipinho, se tivesse aqui no colo do Iago, está aqui o Filipinho, né? Se o Filipinho tivesse aqui no colo do Iago, a gente teria a 4ª geração de adventistas. De uma família que tem uma história nessa igreja, mas não apenas nessa igreja, uma história com Cristo Jesus. O Rodolfo é um dos nossos anciãos e o Iago foi nomeado ancião da igreja também. E hoje ele vai ser ordenado. Ali atrás do Iago está a Letícia. A Letícia também é 3ª geração de adventistas. A Letícia, 4ª geração. A Letícia é filha do Marcos, que está ali atrás, e da Carol. O Marcos era ancião dessa igreja. E eu vou contar algo que não pode contar, que é bastidor que acontece em comissão de nomeações. Comissão de nomeações é sigilosa. Mas agora que já passou, eu vou contar uma coisa. Nas nomeações, a Letícia e o Marcos ficaram empatados para serem anciãos dessa igreja. Como a Letícia não é casada ainda e mora na casa dos pais, os dois não poderiam ser anciãos juntos, como rege o manual. E na hora de decidir entre o pai e a filha, a comissão decidiu dar a oportunidade para as novas gerações dessa igreja. A gente quer formar novos líderes, uma nova geração de líderes. E a Letícia faz parte desse time. Vai casar esse ano e vai ser ordenada hoje.
como anciã dessa igreja. Ela escolheu o Ismael como seu ancião mentor que está ali do lado dela. Aqui na frente a gente tem a Damares, conhecida de todos vocês. Ela está acompanhada do Vitor e do Oliver. A Damares também é adventista de berço, criada nessa igreja, anciã dessa igreja já há algum tempo. E na figura do Oliver, que está ali atrás, um pregador dessa comunidade. Se você já teve a oportunidade de assistir o Oliver, já pregou algumas vezes para nós aqui, quarta e domingo. A gente sabe que essa nova geração, a base vem forte. Essa nova geração vem temente ao Senhor e desejosa de fazer com que essa igreja, que é a primeira igreja da cidade de São Paulo, continue existindo e relevante até que Jesus volte. Atrás da Damares tem o Vitor, que está do lado da Mari. O Vitor é filho do Valtinho e também não por acaso escolheu o Walter como seu mentor. O Vitor faz parte de uma família muito tradicional dessa igreja. Quinta geração de anciãos dessa igreja. Seu tataravô foi um dos pioneiros da igreja central, seu bisavô, Daniel de Pardi, que foi quem contou o evangelho para o meu avô. Se a minha família é adventista, é graças ao bisavô do Vitor. E da minha família, 4 pastores, graças ao trabalho do bisavô do Vitor. Seu avô Pascoal também foi ancião dessa igreja. Seu pai, o Walter, e agora o Vitor vai ser ordenado nessa manhã. Eu estou muito feliz em ver as novas gerações, viu? A Damares, esses meninos e meninas, as novas gerações dessa igreja de anciãos, que conheceram a fé nesses bancos, foram forjados nos bancos dessa igreja, e que hoje estão dedicando a vida a continuar o legado dessa igreja. E não apenas eles, que estão sendo distintos aqui, mas cada um dos nossos familiares e filhos dessa comunidade que participam com a gente aqui. Nesse momento, eu vou convidar o mentor de cada um deles para ler uma breve biografia sobre eles. Eu quero começar pelo Iago. Eu vou pedir que o Iago e a Ju fiquem em pé e que o Rodolfo venha aqui ao púlpito para fazer essa breve leitura da biografia do Iago. Recebi aqui essa biografia escrita pelo Iago e vou ler como se fosse ele falando, tá bom? Minha fé adventista não começou comigo. Ela começou muito antes, no exemplo silencioso e firme dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios. Nasci cercado por cristãos que viviam aquilo que pregavam, e essa herança espiritual me envolveu desde o primeiro dia de vida. Cresci respirando fé, convivendo com valores que moldaram meu caráter e me ensinaram a amar a Deus. Hoje, ao olhar para o meu filho, se referindo ao Raico, ao Felipe, a 4ª geração adventista da nossa família, meu coração se enche de gratidão por ver essa chama continuar acesa. Minha história com a Igreja Central é, na verdade, uma história de vida. Foi ali que dei meus primeiros passos espirituais. Participei das classes bíblicas, dos aventureiros, dos desbravadores. Foi ali que desci as águas do batismo. Desde pequeno, a música me chamava. Talvez porque já corria no sangue, vinda dos meus pais, que também servem nesse ministério. Fui uma criança cheia de energia, daquelas que fazem os diáconos suarem. E como ele correu por esses corredores aqui. Mas o menino inquieto se tornou diácono e hoje, pela graça de Deus, um ancião. Ser ordenado ancião justamente na igreja onde cresci é algo que toca profundamente meu coração. É como se Deus estivesse fechando um ciclo e abrindo outro. Servir no mesmo lugar onde meus pais serviram e onde desejo ver meu filho servindo é uma honra que não consigo descrever apenas com palavras. Esta casa de oração é parte da minha história, da minha identidade, da minha fé. E eu oro para que continue sendo um lugar especial para toda a minha geração. Um verso bíblico que sempre me acompanhou como um abraço de Deus: tudo posso naquele que me fortalece.
Em momentos de desespero, quando minhas forças pareciam pequenas, esse texto, esse versículo, se tornou um lembrete vívido de que eu nunca estive sozinho. E há uma música que marcou minha caminhada desde a infância. Um hino do Ministério Jovem. Seu título, Vive em Mim. Traz uma frase que diz assim: Pai, venho agora te pedir para limpar meu coração com tua graça. Ecoam dentro de mim até hoje. Essa melodia me acompanhou quando eu era criança, me guiou na juventude e continua lembrando todos os dias de quem eu quero ser. A gente tem um pequeno mimo para entregar para vocês. Dentro dessa sacolinha há uma Bíblia, que é um presente da associação ministerial. É um presente da associação, na pessoa do pastor Samuel Bento, que está aqui, pastor Estevam. E essa bonita orquídea que é um presente da nossa igreja. Eu quero chamar agora aqui a Dértia, porque a Damares não podia escolher alguém melhor para ser sua mentora, não é, Dértia? E a Dértia, nesse momento, vai fazer a leitura da biografia da Damares. Vou pedir que a Damares, o Oliver, e se o Vitor não puder, não tem problema, mas se puderem ficar em pé nesse momento. Ficar mais do lado aqui, para poder falar diretamente a ela também. Damares, é uma honra ser a tua mentora, como disse o pastor. Estou até emocionada. Ela escreveu a biografia dela, curta, mas bem objetiva, e que diz muito a respeito dela, além do que nós já sabemos. Nasci no abençoado lar adventista da irmã Jo e do irmão Hélio. Fui criada ao redor do altar da minha família, com as mais lindas recordações dos cultos domésticos pela manhã e à tarde. Meu avô, João Moura, foi o primeiro adventista e fundador da igreja onde eu nasci. E me batizei no interior da Bahia. Naquela pequena igreja, aprendi a servir ao Senhor e às pessoas. Ali, declamei poesias, cantei no conjunto mirim e preguei meus primeiros sermões. E ali foram construídas as bases fundamentais para a minha caminhada cristã. No início dos anos 2000, cheguei a São Paulo e à Igreja Central. Aqui, formei a minha família. Batizou-se meu marido Vitor, nasceu, foi dedicado e batizado meu filho Oliver. Acolhida e envolvida pelos meus amados irmãos nesta Igreja do Coração, sigo há mais de 20 anos dirigindo o Departamento de Liberdade Religiosa, no qual dei os meus primeiros passos na defesa desse direito e hoje, pela graça de Deus e confiança desta igreja, fui escolhida para integrar o seu acionado, trazendo esta função comigo, além de imensa honra, uma alta responsabilidade, uma percepção de missão ainda maior e um desejo mais intenso pelo serviço. Encerro com um verso muito significativo para mim, que se encontra em Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E com uma canção do Inário Adventista que tem marcado minha caminhada de proteção à liberdade religiosa. Haja paz na terra, a começar por mim. Eu quero agora chamar o Ismael para vir aqui à frente, que é o mentor da Letícia. Eu vou pedir que a Letícia fique em pé.
o Ismael vem aqui. Letícia, muito me honra estar aqui. A Letícia diz: nasci em um lar adventista, onde aprendi por meio de boas referências a permanecer firme na fé, mesmo quando homens falham ou quando ao longo do caminho pessoas me ferem. Ao longo do meu processo, fui me encontrando na palavra e no dever de contribuir para o crescimento das outras pessoas. Os desbravadores e a música sempre foram um guia em minha caminhada. Buscando pertencimento, a Central tornou-se uma casa de acolhimento quando encontrei barreiras dentro da instituição. Ali encontrei uma igreja mais aberta, um lugar de confiança onde o pastorado me acolheu. Foi também um espaço em que soube que poderia continuar cantando. Em 2016 mudei da Central de Osasco para São Paulo. Hoje a Central é a minha segunda casa, lugar onde tenho amigos queridos que caminham ao meu lado, nessa jornada onde passo a exercer minha fé de forma livre. Sei da responsabilidade que o cargo carrega, mas sinto que estou no caminho certo para servir, apoiar e contribuir com o crescimento das novas gerações. Fico grata e feliz pelas escolhas que temos feito e por fazer parte delas. O texto bíblico preferido da Letícia, São João 14:27, onde diz: deixo-vos a paz, deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, não tenham medo. E o hino preferido da Letícia, Sou de Jesus. Por fim, eu quero pedir que o Vitor e a Mariana fiquem em pé e que o Walter venha aqui à frente para fazer a leitura da biografia do Vitor. Vitor, um privilégio participar dessa reunião, dessa cerimônia. O Vitor escreveu algumas palavras e quando eu estiver lendo aqui, é um pouquinho dele. O Vitor começa assim: a origem da minha fé é adventista. Cresci em berço adventista. Lembro desde muito novo ver meu pai trabalhando com a paixão pela igreja. Minha mãe envolvida no mutirão de Natal. A igreja adventista sempre esteve presente em minha casa. Foi no batismo da primavera de 2006 que me batizei junto com meus primos aqui nessa igreja, vestindo meu uniforme de desbravador. A igreja adventista me ensinou valores, me conduziram ao longo de toda a minha vida. A minha história com a Igreja Central de São Paulo tem características especiais. Cresci correndo e brincando nos corredores desta igreja. Fui do Centauro Kids e depois do Centauro. Passei pelos juvenis, adolescentes e pelos jovens. Ainda lembro com carinho dos nossos acampamentos de carnaval. A Central foi a igreja dos meus tataravós, bisavós, avós e meus pais. Será também a igreja dos meus filhos. O que torna este lugar especial são as pessoas. E de uma forma muito especial, meus colegas anciãos que me receberam de braços abertos no ministério. Quero trabalhar para a Central, para que continue relevante para as próximas gerações. Participar deste momento que a Central está vivendo é uma honra para mim. Estou
em um momento importante da minha vida espiritual e pessoal. E a Central tem tido um papel chave no centro de tudo isso, recebendo minha esposa e eu para servirmos ao Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de ser ancião desta igreja e liderar, com a bênção dele, os próximos passos que daremos como comunidade. Quero entregar meus serviços, meus dons, meus talentos na mão dele, para que o Senhor faça a sua obra através da minha vida. O verso bíblico do Vitor se encontra em Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Vai esquecer. Nesse momento, nós vamos para o momento da imposição de mãos, mas antes, eu quero convidar para vir aqui à frente também os nossos demais anciãos que estão presentes aqui. Tem alguns que eu já estou vendo aqui, o Jassa, o Kleber, e não só estes que estão nomeados para este momento, mas desde que nós temos vivido esse momento juntos, o nosso desafio tem sido como fazer uma igreja de 1911, num prédio de 1926, que completa 100 anos este ano, este prédio, ser relevante em 2025. Esse é o desafio dessa igreja. E nós entendemos que isso passa por fazer com que as novas gerações se sintam também líderes dessa comunidade. E como a gente quer integrar as gerações, eu gostaria de chamar aqui à frente também aqueles anciãos ordenados que não estão nesse momento nomeados para esse período eclesiástico. E eu queria pedir que quando viessem aqui à frente, eu estou vendo o André Aurel aqui, eu queria convidá-lo, por gentileza. Queria o Val que está ali à frente, para vir aqui à frente também. E eu queria que quando viessem, um de vocês trouxesse o irmão Floriano aqui à frente. O irmão Floriano é nosso decano. O irmão Floriano A gente pode dar uma salva de palmas para esse momento lindo? O irmão Floriano tem 94 anos. Há mais algum ancião ordenado que possa vir aqui à frente? Por favor. O senhor está bem? Está morando em Sorocaba agora? Sorocaba. Mas vez ou outra está aqui com a gente. São Paulo também. Amém. Aqui, o cara em Sorocaba. Amém. Uau! E para esse momento de oração, quero convidar os anciãos que serão ordenados a virem aqui ao meio do palco. E eu quero agora convidar o pastor Samuel Bento para vir aqui à frente. Aproveito para fazer esta apresentação para a igreja, pastor Samuel. A igreja sabe que final do ano passado, o pastor Romualdo La Roca foi nomeado presidente na Associação Paulista Central e precisou se mudar para Campinas. E ainda no final do ano passado, nós nos reunimos na Associação Paulistana e com a direção do Espírito Santo, escolhemos o pastor Samuel Bento para ser o nosso pastor geral aqui na Associação Paulistana, o nosso presidente. E é uma alegria recebê-lo aqui nesta manhã, pastor, e apresentá-lo à nossa comunidade, essa que é a igreja central deste campo e desta cidade. O pastor Samuel é casado com a professora Cidalina, tem um filho que está se formando em teologia, e logo, em algum momento, eles estarão aqui conosco. Hoje o pastor Samuel também pregará para nós, e ele vai poder se apresentar melhor.
E, pastor, receba o nosso carinho e a nossa recepção aqui na Igreja Central, viu? Que Deus abençoe os longos anos que o senhor estará nos guiando aqui no nosso campo. O pastor Samuel vai fazer a oração nesse momento de imposição de mãos. Então eu vou pedir aqui que os anciãos se ajoelhem. Eu sei que o Iago não pode, vai conseguir? O Iago vai se ajoelhar, nós vamos nos ajoelhar aqui ao redor também. E no momento em que o pastor Samuel nos pedir, nós vamos impor as mãos sobre eles, tudo bem? A igreja irá acompanhar assentada mesmo, em reverência, esse momento especial e solene. E aqui à frente, então vamos se aproximar aqui os anciãos e vamos nos ajoelhar para esta hora especial. Amado Deus, bom Pai, este é um momento de grande alegria para esta igreja, porque nós temos o privilégio de reconhecer na vida destas pessoas aqui à frente um dom especial, um chamado que o Senhor fez e uma dotação do céu com habilidades espirituais para conduzir o teu povo aqui neste lugar. Esta igreja, reconhecendo este dom, este chamado, separa nesta manhã Letícia, Damares, o Iago e o Vitor para o ofício sagrado do ancionato. Liderança na igreja é serviço, é ministração, é cuidado, é amor, é amparo. E assim, ó Deus, nesta manhã, mais do que ocupar uma posição de poder, de autoridade, o Senhor os chama para uma posição de serviço desinteressado, abnegado em favor do próximo. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque eles aceitaram o teu chamado e porque humildemente estão aqui para reconhecer que pelos seus próprios dons e talentos não podem fazê-lo, mas eles carecem de um poder maior, de um poder que vem do alto, o poder do teu Santo Espírito. E nesta manhã, ó Deus, com muita alegria, nós, pastores, anciãos, que já um dia passamos por esse momento, também estendemos agora as nossas mãos, levantamos os nossos braços. E nesse gesto, ó Deus, eu te suplico, bom Pai, estende agora dos altos dos céus o teu braço forte, a tua mão poderosa e toca a cabeça desses teus filhos e filhas. São mulheres, são jovens, uma nova geração de líderes que vão não apenas conduzir a tua obra, mas nós cremos e nós oramos que eles sejam instrumentos do Senhor para terminar a tua obra, ó Deus. Queiram ungí-los com o poder do teu Santo Espírito, para que tu possas usá-los grandemente para o avanço da tua obra, para o crescimento do teu reino. Que aonde eles colocarem a planta do pé, que o Senhor abençoe. Que aonde colocarem a mão, que o Senhor prospere. Que a oração desses teus filhos e filhas sejam ouvidos, que por eles a doença seja repreendida, o doente seja curado, o mal seja extirpado do nosso meio. Que o Senhor toque na boca com a brasa viva do teu altar. Eles irão falar, testemunhar, dar estudos, pregar. Que a palavra deles venha diretamente do teu trono e tenha poder para transformar, para salvar vidas. Assim, ó Deus, eu peço a bênção sobre cada um deles individualmente, mas também que abençoes o lar e a família. A Letícia, esta jovem noiva, abençoe desde agora o seu futuro esposo, abençoe a sua família. Aqui está a Damares, abençoe o Vitor, o Oliver, abençoe a casa dessa tua filha. Igualmente o Iago, o filhinho, a esposa, que tu abençoes a ele e a sua casa. E abençoe também o Vitor com sua esposa, o seu lar. Que juntos estas famílias sejam um exemplo digno de imitação, porque eles próprios estarão imitando ao Senhor Jesus. Abençoa-os, consagra-os para o teu serviço, hoje e sempre, eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém.
abraçar ela. Tomados pela emoção agora, muito grande, queridos. Ver meu filho aqui, a 4ª geração de adventistas da minha família, e como família servindo a esta igreja. Bertia mencionou, me perdoem, repetir. Nesta igreja batizou-se meu marido. Nesta igreja foi dedicado ao Senhor o meu filho. E nesta igreja batizou-se o meu filho. E servir a esta igreja é um alto privilégio que o Senhor nos use. Incumbiu-me então a organização de fazer um momento especial, que também é um momento de gratidão. A compreensão de que quando nós devolvemos os nossos dízimos e oferecemos as nossas dádivas ou as nossas ofertas, este é um ato de gratidão. Mas eu queria ler um texto que é muito significativo, meu marido que sugeriu que eu lesse nesse momento. E se abrires a tua alma, está em Isaías 58:10. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor nos promete coisas grandiosas. Ele não precisa das nossas ofertas. Nós precisamos ofertar para nos desprendermos desta vida e reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor de toda dádiva. Nesse momento você pode devolver os seus dízimos e ofertar aqui nos repositários próprios para isso. E aqueles que desejarem poderão ofertar por meio do QR Code que está na tela agora. Mas se você o fizer por meio do QR Code, precisa colocar no final 07, 7 centavos, para que essa oferta seja identificada. Que o Senhor nos abençoe neste momento de adoração.
pode se colocar de pé para cantarmos o hino Fé dos Nossos Pais. Como pulsa o coração antes do sermão começar, nós vamos cantar o hino Ó que Esperança, e que seu coração seja preenchido por essa esperança mais uma vez, que ele breve, muito breve voltará. Irmãos queridos, bom dia, feliz sábado. É uma alegria imensa para mim, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, pastor Andrei,
que me dá esse privilégio, a honra de congregar com vocês nessa manhã e também compartilhar a palavra de Deus. Eu estou feliz de retornar à Associação Paulistana e de maneira especial à Igreja Central de São Paulo. Eu creio, pastor André, que quando trabalhei aqui até o ano de 2013, a última vez em que eu estive aqui foi quando tivemos um congresso de Espírito de Profecia. E passamos o dia todo aqui, tivemos um seminário culto pela manhã, e depois à tarde seminário. O pastor Renato Estêncio esteve comigo aqui me acompanhando. Essa foi a última ocasião que eu tenho lembrança de ter estado aqui com vocês. Já se passaram pelo menos 13 ou 14 anos. Eu tive o privilégio de servir a esta associação do ano 2010 até o ano 2013. Foram 4 anos abençoados, felizes, em que eu passei aqui em São Paulo, na Paulistana. E retornar a este lugar é uma bênção, um privilégio, um presente de Deus para mim e para minha família. Pastor André já disse, eu sou casado com a Cida, que hoje coordena o trabalho da Associação Feminina Ministerial, coordenando o trabalho junto das esposas, dos pastores, também esposas de anciãos e diáconos. Em breve, eu quero ter o privilégio de estar aqui com a minha família, vocês conhecerem a minha esposa e meu filho. Eu, inclusive, ao ver o irmão Valtinho aqui emocionado, ele está entrando ali agora, e o Vitor, eu vendo o pai emocionado aqui à frente, o filho mais ali atrás também, com lágrimas nos olhos. Irmãos, que bênção, que privilégio que nós assistimos e presenciamos aqui nessa manhã. A igreja se renova através dos nossos filhos. E esta igreja que completa 100 anos, neste lugar, não é uma igreja velha, porque ela tem crianças, jovens, adolescentes. Inclusive eu conheci a Antonella, e ela falou assim, eu estou aqui por causa do meu tio, que era o Vitor, uma princesinha linda que estava aqui do meu lado. Irmãos, a igreja, ela se renova através das novas gerações, dos nossos filhos e netos. E por isso a importância de nós orarmos a Deus e darmos bom testemunho da nossa fé, para que os nossos filhos aprendam a seguir os nossos passos. Então, que privilégio nessa manhã ver a Letícia, ver o Vitor e também o Iago, que são frutos desta igreja, de outras gerações que vieram antes. E que isso seja um estímulo para todos vocês que estão aqui. E a Damares, que nasceu num lar adventista, e que tem aí o papel do papai, da mamãe, do avô, e que também agora junto do irmão Vitor, preparando e deixando um legado através do Oliver. Esse é o maior ministério que nós podemos ter. Salvar primeiro os da própria casa. A palavra de Deus adverte, ai daqueles que não têm cuidado primeiro dos seus. Então que Deus abençoe você, sua família, sua casa, que Deus abençoe cada família aqui. E estar aqui é uma alegria, gratidão, já falei ao pastor André, eu fiquei feliz de ver o André Aurel. Nos últimos anos, o pastor falou para que eu me apresentasse um pouquinho, eu trabalhei nos últimos anos ao lado do pastor Roberto Aurel, que foi o meu sucessor e é o meu sucessor lá na Paulista Oeste. Eu aproveito para mandar um beijo para sua mamãe, André, a querida Erlinda, porque quase sempre ela, vocês não sabem, ela é lá da Oeste, mas acompanha os cultos aqui da Central Paulistana com muita rigorosidade. Então, Erlinda, se estiver nos ouvindo, você e os demais aí que nos acompanham, um beijo especial para todos que na internet nos assistem nessa manhã. Eu sou natural da Paulista Oeste, eu sou daquela terra quente, de uma terra linda, e eu digo para vocês, sou caipira lá do interior que gosta de São Paulo, mas vocês, eu falo arrastado, porta, porteira, marmita, né? Mesmo já tendo trabalhado em São Paulo 2 vezes, eu não perdi o meu jeito caipira. Eu comecei o meu ministério lá na Paulista Oeste, depois eu trabalhei aqui em São Paulo a primeira vez e servi a Paulista Sul, morei ali na região do Capão Redondo. Depois eu fui para a Paulista do Vale, São José dos Campos, e retornei a São Paulo, como falei a vocês, em 2010 até 2013, aqui na Associação Paulistana, liderando o Departamento de Publicações de Espírito de Profecia. Depois eu fui para Sorocaba, e onde eu trabalhei, onde o nosso irmão ancião veterano aqui está, uma linda cidade. Eu trabalhei ali 4 anos e depois tive a alegria de retornar para a minha terra, porque como eu falei, eu sou filho da Oeste, e nos últimos 8 anos e meio eu servi a Paulista Oeste. Eu estive num primeiro momento ali no departamento, depois secretário, e por 4 anos e alguns meses na presidência daquele campo. Então, e a Damares inclusive esteve lá na minha despedida, né, Damares? Então, mas eu estou com a minha família muito feliz de hoje servirmos a Associação Paulistana, e eu espero em Deus ficar aqui bastante tempo. Não sei se vou passar o tempo que o meu amigo pastor La Roca ficou,
mas eu oro a Deus para que eu possa servi-los com a minha família aqui por bons anos. Aliás, que não sejam muitos, porque eu espero que Jesus volte logo, amém? E que Jesus possa vir o quanto antes. Bom, eu vou aqui a mensagem, eu quero ser objetivo com vocês. Vou trazer uma mensagem simples daquilo que eu creio ser uma grande necessidade para a igreja de Deus. E eu quero nesse início de ano compartilhar essa reflexão da palavra de Deus com vocês. Inclusive essa semana eu cheguei a fazer um culto ali na associação e eu trabalhei esse tema com eles e eu quero explorá-lo agora em cerca de 30 minutos com vocês também. A palavra de Deus, quando fala da igreja de Deus nos últimos dias, não é o texto principal, mas eu quero usá-lo como introdução aqui da minha fala. A Bíblia fala que a igreja remanescente, a igreja de Laodiceia, a igreja do tempo do fim, ela tem uma característica preocupante. E é com base nessa preocupação pessoal que eu tenho, baseado na Escritura, que traz essa identificação, este raio-x da igreja dos últimos dias. Então eu quero tratar com vocês esse tema. Lá no Apocalipse, o capítulo 3, versículo 17, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no smartphone, ou quem sabe até a tela aí pode colocar o texto. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. O texto é muito conhecido de todos nós. A palavra de Deus diz assim: pois dizeis, ou pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aqui está o diagnóstico, aqui está a descrição de como muitas vezes se porta o povo de Deus, igreja remanescente dos últimos dias. Não diferente, inclusive, da igreja dos dias de Jesus. Os cristãos, os maiores seguidores da Bíblia, da palavra de Deus dos dias de Jesus, escribas e fariseus, eles se tornaram tão cheios de si, vaidosos, arrogantes, orgulhosos da própria lei que seguiam e que obedeciam fielmente à risca. Eles se tornaram tão arrogantes, tão cheios de si, e por conta desta autossuficiência se tornaram vazios da presença do Espírito. E aqueles homens tinham autoridade, tinham poder, estavam ligados ao sistema, mas de repente surge um homem simples, humilde, e quando esse fala, as pessoas dizem: nós nunca vimos ninguém falar como ele. Jesus não estava ligado à instituição, não tinha o poder de uma função, não tinha o status, mas tinha um poder que superava qualquer pessoa. E o testemunho era: nós nunca vimos alguém que fale como ele, com tanta autoridade, com tanto poder. De onde vinha o poder de Jesus? Diferente daqueles homens que, ligados à instituição, a uma posição, a um status, eles eram arrogantes. E pior, porque embora eles se achassem ricos, poderosos, influentes, líderes, se achavam melhor do que todo mundo. A própria denúncia de Cristo a respeito deles era de que eram como sepulcros caiados, que aparentemente demonstravam alguma beleza exterior, mas no interior só havia podridão. Perceba que ao falar da igreja remanescente dos últimos dias, o texto que nós lemos, a primeira parte diz: vocês pensam que são bons, que são ricos, abastados, e que não têm falta de coisa alguma. Mas o que diz a parte final do verso? Mas a verdade, e é triste o texto, as palavras são duras, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma descrição que nós não gostamos. E talvez alguém poderia dizer: poxa, o pastor Samuel vem logo no primeiro sábado que está conosco aqui, trazer algo assim. Queridos, a verdade é que por várias razões e circunstâncias do tempo presente, nós podemos em muito nos assemelhar à igreja dos dias de Cristo, como instituição, como uma igreja forte, com prédios, instituição, colégios, hospitais, clínicas, TV e rádio, Novo Tempo. Nós não temos poucas coisas hoje como igreja. A igreja cresceu, a igreja se tornou forte. A igreja tem recursos. Eu tenho dito que a maior dificuldade da igreja, ou a maior necessidade, não é de recursos, nem financeiros. Não que tenhamos dinheiro sobrando, mas a maior dificuldade, a maior carência da igreja não é de recursos financeiros.
A igreja nunca foi tão rica como é hoje. A igreja nunca teve tantos prédios como temos hoje. Nunca tivemos tantas instituições como temos hoje. Nunca tivemos tantos obreiros, pastores, escolas, alunos. Os números impressionam. Mas nos falta o mais importante ainda hoje. Nos falta o poder para terminar essa obra. E não é com dinheiro e recurso e força humana que nós vamos terminá-la. Nos falta o poder como daqueles discípulos junto à porta do templo, que ao se encontrarem com um moribundo ali, paralítico, pedindo esmolas, eles, diferente da gente, não tinha prédio, não tinha clínica. Alguém hoje diria: eu vou levar você para a clínica, eu vou conseguir para você ir para o spa, Vida Natural, ou Clínica São Roque, nós temos a nossa aqui. Eu vou encaminhar você para o Hospital Adventista. Olha, eu tenho dinheiro, eu vou conseguir um tratamento para você. A igreja de hoje, os discípulos de hoje, talvez fizéssemos isso. Mas eles que não tinham dinheiro, não tinha clínica, não tinha hospital, e eles pessoalmente não tinham nada, aqueles homens podiam dizer: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Onde está o poder que a igreja precisa para que a gente possa terminar a obra? Portanto, queridos, não é com recursos, talentos, diplomas que nós vamos concluir esta obra. Nós temos que ter a consciência de que nós precisamos de um poder que está além e acima de nós. Nós precisamos depender mais desse poder do que de nós mesmos. Aliás, inclusive, quando você olha para a história da igreja, você vai ver que grandes homens, os mais habilitados, os mais talentosos, a maioria deles ficaram pelo caminho. Grandes nomes da história da igreja, dos pioneiros. Hoje nós atribuímos, por exemplo, a obra de saúde como sendo José Bates o grande nome dos pioneiros. Mas ele não foi o grande homem da obra de saúde dos primórdios da igreja. O grande nome foi John Harvey Kellogg. Mas como Kellogg se apostatou, hoje nós atribuímos a Bates como o patrono da saúde no contexto adventista. Aquele homem, Kellogg, era extraordinário, incomparável, um gênio. Mas talento demais atrapalha muitas vezes. Ficou pelo caminho. A igreja teve um outro grande orador, um homem extraordinário, Cam Wright. Ele pregava como ninguém. E por ser um grande pregador, carismático, um dia ele achou que a mensagem adventista era dura demais. E que ele teria mais êxito se pregasse um evangelho mais fácil. Ficou pelo caminho. E assim tantos outros. Talento demais às vezes atrapalha. Gente que está cheia demais não pode ser preenchida. Então nessa manhã, eu quero dizer que o volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio pelo Espírito de Deus. Quanto mais cheios estivermos de nós mesmos e das nossas possibilidades, mais dificuldade nós teremos para sermos preenchidos pelo Espírito de Deus, a fim de que Ele nos use para terminar a obra. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar os nossos recursos. Ele pode e vai usar, e usa. Eu não estou dizendo que Deus não pode usar os nossos talentos. E uma pessoa bem preparada, habilidosa, talentosa, Deus usa. Você tem discípulos simples que eram pescadores, homens de pouca cultura ou nenhuma cultura, e Deus usou poderosamente porque estavam cheios do Espírito. Mas quando você tem alguém muito habilidoso, muito capaz, e no contexto da igreja cristã nós temos Paulo como grande arauto do Evangelho, um homem bem preparado, muito capaz, muito habilidoso, certamente o maior personagem do Novo Testamento, mas ele que era grande, capaz, letrado aos pés do grande Gamaliel, antes que Deus pudesse usá-lo, teve que cair do cavalo, teve que ficar cego e se ver ignorante e dizer assim: agora eu entendo que eu reputo tudo que eu tinha antes como esterco. Percebe? Ele tinha habilidade, mas agora ele reconhece que não é pelas suas habilidades, mas é pelo poder de Deus que ele vai fazer a obra do Senhor. Ellen White, num texto de Parábolas de Jesus, página 146, ela diz assim: esperai grandes coisas. E o texto diz: não são as capacidades que agora possuímos ou havemos de possuir que nos darão êxito, mas é o que o Senhor pode fazer por nós.
Deveríamos assim depositar muito menos confiança no que o homem é capaz de fazer e muito mais no que Deus pode fazer para cada alma crente. Anseia Ele, Deus, que lhe estendamos as mãos pela fé. Anseia que esperemos grandes coisas dEle, pois anela Ele dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos espirituais. Pode aguçar o intelecto, pode dar tato e habilidade. Empreguemos, portanto, os nossos talentos na obra e peçamos a Deus sabedoria e ser-nos-á dada. Portanto, independente das nossas habilidades e da experiência que nós tenhamos, nós precisamos ter um espírito humilde e dependente do Senhor. É por isso que você entende quando Paulo disse, após a sua conversão, e mesmo sendo esse homem habilidoso, capaz, ele disse, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Bem, com base nesta introdução, eu quero convidá-los a olhar para uma história, e a partir dessa história eu farei a aplicação daquilo que eu quero trazer para a igreja nessa manhã. Lá no livro de Reis, e se você agora puder também acompanhar, 2 Reis capítulo 4, versículo 2, tem uma história muito conhecida, bastante conhecida de todos nós. 2 Reis capítulo 4. Eu vou aqui contextualizar-nos a respeito da história, como eu já disse, vocês conhecem. Nós vamos ler alguns textos, mas não precisamos ler toda a história que aí está. Aí fala a respeito de uma viúva que se encontra com um homem de Deus, profeta Eliseu. Você sabe que este profeta, cuja história está aqui registrada neste capítulo, foi seguidor, foi discípulo de um outro profeta, Elias. E Elias é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Inclusive, quando se falava do Messias, falava que o Messias é o segundo Elias e viria no espírito de Elias. Elias é o profeta por excelência do Antigo Testamento. Elias foi extraordinário, teve um ministério lindo, a Bíblia relata vários dos seus milagres. Nós cremos que possivelmente ele tenha feito outros mais, mas um ministério extraordinário, o ministério de Elias. E a Bíblia destaca 7 milagres que Deus fez através desse grande homem do Senhor. Quando Elias estava agora para ser levado ao céu numa carruagem de fogo, como a Bíblia descreve, quem é que estava lá ao lado do profeta, do velho profeta? O jovem aprendiz Elias. Aliás, Eliseu. E Eliseu está ali vendo aquela cena, impressionado com o que está acontecendo. E momentos antes que Elias possa ser levado ao céu naquela carruagem, ou mesmo já subindo, quem sabe, Elias olha para o seu discípulo, menino Eliseu, ainda jovem, diz assim, eu quero deixar algo para você, eu quero lhe dar algo. O que você gostaria de receber, Eliseu? E vocês se lembram o que foi que Eliseu pediu? Eliseu diz assim, dá-me porção dobrada do Espírito que é em você, da unção, do poder. Eu quero essa unção. Mas Eliseu se vê tão menor do que Elias, porque como eu disse, Elias era extraordinário, conhecido, grande profeta. E Eliseu se sentia tão menor, tão pequeno, tão fraco, que ele diz assim, Elias, se eu tiver o mesmo Espírito que você tem, talvez para mim ainda seja insuficiente, porque eu sou muito menor do que você. Então Elias, para que Deus possa me usar, eu preciso de muito mais. Então eu te peço poder dobrado, unção multiplicada. E até hoje nós usamos essa expressão quando a gente pede que o Espírito Santo seja derramado em porção dobrada. Por causa dessa história do profeta Elias, junto do jovem e aprendiz de profeta Eliseu. E a Bíblia diz que Elias concedeu e proferiu essa bênção a Eliseu. E olha que interessante, a Bíblia destaca que ao longo da história de Elias, ele foi o instrumento nas mãos de Deus, e que 7 grandes milagres aconteceram. 7 grandes milagres, como eu já falei, talvez tenha ocorrido outros, que a Bíblia não descreve, mas os que estão descritos na Bíblia, na trajetória de Elias, 7 grandes milagres extraordinários. E quando você olha para a vida de Eliseu, que pediu porção dobrada do Espírito de Deus, quantos milagres a Bíblia descreve que Eliseu realizou, ou que Deus realizou por meio dele? Quantos milagres?
13 milagres. Um deles, este do capítulo 4, que nós vamos analisar aqui rapidamente. Mas lembra que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias? E quando ele morreu, a Bíblia descreve que ele tinha realizado 13 milagres. Faltava um. E é por isso que a Bíblia descreve que quando Eliseu morre, depois de morto, acharam uma cova aberta, um buraco, e o que fizeram com o corpo de Eliseu? Jogaram ali dentro. E quando o corpo do profeta, do homem de Deus, caiu na tumba, diz a Bíblia que o seu corpo tocou nos ossos daquele que ali estava há mais tempo, e o morto que ali estivera, ressuscitou, cumprindo-se assim mais um milagre, 14 milagres. Deus estava honrando a promessa de dar poder dobrado para os seus filhos. Eu penso que Deus vai dar poder dobrado para a igreja no tempo do fim. Você teve um Pentecostes lá atrás, a Bíblia promete um Pentecostes maior hoje. Nós somos aqueles que vamos terminar a obra, e nós não podemos fazer em nossa própria força, nós precisamos de um milagre extraordinário, precisamos de um poder dobrado. E veja que a unção e o poder de Deus na vida de um filho, de um servo, vai além da sua própria vida, até na morte Deus continua usando. Bom, você tem aí agora, vamos ao capítulo 4, versículo 2. Essa mulher que estava viúva, com 2 filhos, pobre, tem marido que deixa a mulher com herança, e tem marido que deixa a mulher com dívida. Esse é o caso, esse daqui deixou como herança dívidas. A mulher, além de não ter nada, tinha dívidas para pagar, que herdara do seu esposo, que fez algum negócio mal sucedido. E ela, com 2 filhos, chega ao ponto de não ter nem coisa em casa para comer. E é quando o profeta Eliseu chega em sua casa, verso 2, e Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E respondeu ela: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Veja que no momento em que Eliseu, no diálogo com a viúva, pergunta: o que você tem em casa, mulher? Porque a partir do que você tem é que eu irei fazer alguma coisa. Primeira aplicação aqui: quase sempre Deus age em nós e através de nós a partir da nossa circunstância e do que temos nas mãos ou em casa. A pergunta de Eliseu é: o que você tem, mulher? O que você tem em sua casa? Porque é a partir do que você tem, é aí que começa o milagre. E a princípio a mulher diz: eu não tenho nada. É porque de fato o que ela tinha era tão pouco, que era como se fosse nada. Ela diz: é insuficiente, não serve, não dá para nada, não resolve o meu problema. Eu só tenho um pequeno jarro, uma pequena botija com um pouco de azeite. O que é que você tem para que Deus comece a fazer um milagre na tua vida e transforme a tua história? Se hoje o Eliseu estivesse aqui e perguntasse: filho, o que é que você tem nas mãos? O que é que você tem na sua casa? Porque eu quero revolucionar a tua vida, eu quero fazer um grande milagre, eu quero usar você. O que é que você tem? Quase sempre aqueles que têm muito, Deus pouco pode fazer por eles. Porque, como eu já disse na introdução, quem tem muito e se acha muito capaz, quase sempre não serve. Olha para Moisés, porque a mesma pergunta Deus faz para Moisés. Se você olha para Moisés num período em que ele está lá no palácio, comandante do exército do faraó, do Egito, ele se achando libertador, porque a mãe o havia dito desde os primórdios da sua vida, desde o início da infância. Moisés foi ensinado que ele poderia ser o libertador, o Messias para aquele tempo. E Moisés, pensando que estaria libertando o povo de Deus, usando a sua própria força, ele mata um soldado egípcio, e então ele tem que fugir. Naquele momento, Moisés é poderoso, é influente, tem autoridade, mas ele, usando a sua força, ele mata alguém e ele tem que fugir. Passam-se 40 anos e Moisés aprende a lição da humildade. Agora ele não é mais governante, aliás, ele não é mais um comandante do exército, ele não tem ninguém sob seus comandos, ele é um fugitivo, ele é pobre, não tem recursos, vivia no deserto. E quando Deus, agora 40 anos depois, chama Moisés para de fato exercer uma liderança e ser o Messias, o libertador do povo, tirando eles do Egito para a terra de Canaã, e Deus pergunta: Moisés, o que é que você tem na mão?
Moisés já havia dito: Senhor, se fosse 40 anos atrás, podia contar comigo, mas agora estou velho, cansado. Eu esqueci até a língua do faraó, a língua do Egito, sou pesado de boca e de língua, nem falar mais eu sei. E Deus olha para a insuficiência, para aquele homem agora humilde e talvez humilhado, e que diz: eu não tenho mais condição, eu não sei falar, eu não tenho poder, eu não tenho influência. Deus diz assim: Moisés, agora você está pronto para que eu possa te usar, porque eu colocarei as palavras na tua boca e te ensinarei o que has de falar. O que você tem, Moisés? Moisés diz: eu só tenho uma vara, um pedaço de madeira. E Deus diz: é só isso que eu preciso, Moisés. E Deus vai usar o Moisés desprovido de poder, de autoridade, de riqueza e com um pedaço de pau na mão. Deus vai usar Moisés e aquela vara vai se transformar no poder de Deus nas mãos de Moisés. E ele toca a vara no mar e o mar se abre, toca a vara na rocha e a rocha produz água. O que é que você tem nas mãos? Deus pode operar o milagre a partir do pouco que temos, até do que não temos, a partir da nossa insuficiência. Deus pode nos usar. Você vai perceber isso também no Novo Testamento. Lembra, diante de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, uma grande multidão, as pessoas famintas, e aí de repente eles estão tentando encontrar uma forma de alimentar a multidão, e André encontra um garoto pobre. Nós sabemos que ele era pobre porque a Bíblia diz que ele tinha alguns pães e uns peixes, 5 pães e 2 peixinhos, e curiosamente diz que os pães eram de cevada. E naquela época só o pobre comia um pão de cevada, porque não tinha dinheiro sequer para ter um pão feito de trigo. Era muito pouco, quase nada. Aliás, se você compara com a quantidade de pessoas, com a multidão, isso era nada. Mas o nada nas mãos de Deus é suficiente. Deus transborda, Deus multiplica. 5 pães e 2 peixinhos nas mãos de Jesus alimentaram a multidão e sobraram 12 cestos cheios. O que você tem para colocar nas mãos de Jesus para que Ele te use, filho? Deus não precisa do nosso dinheiro, dos nossos talentos. Deus só precisa de um coração humilde que se dispõe a ser usado. Os nossos líderes ordenados hoje, vocês têm talentos, capacidades extraordinárias que Deus deu a vocês. Mas o que mais Deus precisa é de um coração humilde que se coloca à disposição dEle e a serviço dEle para receber o poder do Espírito Santo e ser usado por Ele. É Ele quem faz a obra em nós e através de nós. Você percebe aí na história? A mulher se dá conta, aliás, no primeiro momento, ela nem se deu conta de que era a dimensão do seu vazio que iria determinar a medida do quanto ela poderia ser preenchida. Quanto Deus pode encher você hoje do Espírito? Quanto Deus pode hoje encher você do azeite? Quanto? Na proporção do nosso esvaziamento, na proporção do quanto estivermos vazios de nós mesmos, é nessa proporção que Deus pode nos encher. Porque quem está cheio não pode ser preenchido. Pega um copo cheio, você vai colocar o líquido ali, o que acontece? Derrama para fora. O pouco nas nossas mãos é só o pouco, mas o pouco nas mãos de Deus é muito, é suficiente. Eu creio que nós vamos terminar a obra, pela graça de Deus nesse tempo, pelo poder dEle, apesar da nossa fragilidade, da nossa insuficiência. Se nos colocarmos nas mãos de Deus integralmente, Deus vai operar maravilhas e a obra será concluída. Veja o que diz agora na sequência aí do texto. Então Eliseu disse, verso 3: vá e peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas, diz a Bíblia. Veja que diante da situação de escassez da mulher, que está sem nada em casa, os seus filhos estão a ponto de serem levados para pagar a dívida do marido, e os filhos eram levados como escravos, e assim a dívida era paga. E agora, diante desse quadro, olha a solução do profeta. Olha o caminho que o profeta aponta para a viúva pobre. Mulher, pegue todas as vasilhas vazias que você tem em casa, mas eu preciso de muito mais. Eu preciso que você pegue os seus 2 filhos
e peça que eles saiam na vizinhança e que eles peçam vasilhas vazias aos vizinhos. Não é uma solução estranha? O que vasilhas vazias pode resolver para quem não tem nada em casa? Porque de fato aquela mulher, vasilhas vazias, talvez era a única coisa que ela tinha em casa. Despensa vazia. Os tupperwares ou os potes vazios em casa. E o profeta diz: eu preciso de mais vasilhas vazias, tantas quantas você puder conseguir. O que vasilhas vazias vai resolver para uma mulher que não tem nada? E eu fico imaginando a estranheza dos vizinhos. Porque como uma mulher pobre, viúva, com 2 filhos para criar, eu tenho a impressão de que os vizinhos conheciam bem a história e a fragilidade daquela mulher, e os vizinhos estavam acostumados a lhe ajudar com alguma coisa. Eu imagino que não raras vezes, alguns dos seus filhos batiam a porta de alguns desses vizinhos pedindo alguma coisa. Bom, eu sei que aqui em São Paulo, capital, e vocês, só de olhar assim a gente vê que é um povo bem-aventurado, rico e abastado. Acho que aqui não tem pobre, nunca foi pobre esse povo daqui, né? Eu venho de um lugar mais simples, no interior, e uma vida muito humilde. E assim eu lembro que quando garoto, no interior de São Paulo, era comum de vez em quando alguma coisa acabar em casa. Às vezes a gente morava ali num bairro simples, ou perto, no final ali, às vezes em sítio até nós moramos, e de vez em quando faltava, por exemplo, óleo em casa. E a minha avó, eu fui criado uma boa parte da minha infância na casa dos meus avós, e a avó dizia assim: menino, chamava um dos netos ali, dizia: ó, vai ali na vizinha fulana, leva um copo aqui, ó, pede, a gente precisa de uma xícara de óleo. Às vezes assim, olha, acabou o açúcar. A minha avó não era adventista, às vezes dizia assim, ó, vai lá ver se ela tem um pouquinho de café. Então eu vivi isso quando garoto, e era comum, e às vezes de vez em quando era o vizinho que lá faltava alguma coisa e vinha bater ali e pedir alguma coisa. Então os filhos dessa viúva, possivelmente vez por outra, batia na casa de um vizinho: olha, você tem uma porção de arroz? Olha, acabou o feijão lá em casa, o macarrão. Olha, preciso de um pouquinho de sal. Mas imagina a estranheza dos vizinhos quando os meninos batem a porta e o vizinho, imagine você já esperando. O que a viúva precisa dessa vez? Cevada, trigo, arroz. E o garoto diz assim: não, minha mãe pediu para a senhora pegar tudo que é pote que tem vazio aí. Pode ser de margarina, pote, tupperware, balde, tudo que tiver vazio, a minha mãe precisa. E as pessoas pensando: o que essa mulher vai fazer com potes vazios? A palavra diz que ela conseguiu muitas vasilhas. Lembre-se do que eu falei: o tamanho do vazio determina o quanto pode ser cheio, preenchido. E agora, com muitas vasilhas, não poucas, como disse o profeta, encheu a casa de vasilhas vazias. O que acontece? Verso 4: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E esses lhe chegavam as vasilhas, e elas enchia. Verso 6: cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Olha que história impressionante. Bem, parece até aqui apenas um parênteses que o azeite já estava caro naquela época, né? Foi tanto azeite, e o azeite precioso, puro, um azeite caro, e em tamanha quantidade que foi possível vender, pagar a dívida e ter azeite para viver e criar os filhos. Vivei do resto. Era muito azeite. Quanto mais vasilhas vazias, mais azeite Deus pode derramar, mais Deus pode preencher. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Esta igreja nunca será cheia enquanto se achar rica e abastada e que de nada tem falta. Mas quanto mais sentirmos a nossa insuficiência,
Quanto mais dependermos de Deus e nos colocarmos diante dele como vasilhas vazias, tanto mais Deus vai encher, transbordar em nós. Quão vazio está você hoje, para que Deus possa te encher dele, da grandeza e da glória dele, do poder dele. Quão vazio eu estou, para hoje ser preenchido plenamente pelo poder de Deus. Sabe, queridos, no livro Ciência do Bom Viver, à página 127, há uma outra citação que eu quero compartilhar com vocês. Lembrando que eu comecei dizendo que o grande risco de uma igreja que cresce, que se enriquece, e até nós mesmos, indivíduos. Eu brinquei com vocês que aqui não há ninguém rico, aliás, ninguém pobre. Mas a maioria, ou talvez todos nós que aqui estejamos, já fomos mais pobres, já tivemos mais necessidade na vida e escassez. Mas a gente vem para a igreja e Deus abençoa e Deus prospera e engrandece. E quanto melhor fica a vida e quanto mais condições nós temos, mais risco nós corremos de deixar Deus de lado, ou de não nos colocarmos inteiramente nas mãos dele. Ellen White, nessa página que eu mencionei a vocês, 127, de Ciência do Bom Viver, ela diz: o cálice mais difícil de conduzir não é o cálice que se acha vazio, mas o que está cheio até as bordas. É este que de mais cuidadoso equilíbrio necessita. A aflição e a adversidade trazem decepção e dor, mas é a prosperidade que mais perigo oferece à vida espiritual. É por isso que muitas vezes Deus permite a dificuldade e a provação na tua vida e na minha. As dificuldades são obreiras de Deus. Às vezes Deus tem que permitir uma tragédia. Deus tem que permitir que o marido morra e a mulher fique viúva sozinha com os filhos, para que venha a carência e com ela a dependência, e Deus possa suprir. Às vezes os nossos muitos recursos, habilidades, oportunidades, é o maior risco que temos. Assim que nessa manhã eu oro a Deus, para que todos nós aqui possamos nos achegar diante de Deus vazios, humildes, desejosos de sermos plenamente preenchidos pelo Espírito. Eu concluo com uma ilustração muito simples, e todos vocês vão entender. Pastor André, eu tive a alegria de trabalhar com o pai dele. O pastor Anselmo é um amigo muito querido, muito amado por mim. E o pastor Anselmo também foi da Coportagem, eu também fui da Coportagem. E Coportagem não é lugar que a gente passa fome, não. Tem umas histórias aí de comportor que passa fome. Eu nunca passei fome na Coportagem. Mas era comum, às vezes, comportando, a gente passar o dia todo trabalhando. E às vezes não tinha hora para almoçar. Tinha dias que eu almoçava mais tarde. Até hoje, na minha experiência de vida, às vezes eu estou trabalhando, tenho reuniões. Eu não tenho assim uma rotina de almoçar todo dia no mesmo horário. Então, só para ilustrar assim, já lhe ocorreu de alguma vez você, por alguma razão, não conseguir comer, não ter condições, não ter tempo e ficar muito tempo sem comer? Eu me lembro de uma ocasião, 1999, século passado, milênio passado. Eu fui para uma reunião de jovens lá na Bahia. Nós fomos para Porto Seguro. Lançamento do CD Jovem rumo ao Porto Seguro. Era o primeiro congresso nacional de líderes de jovens do Brasil. Eu era um líder de jovens e lá estava eu. Para quem saiu de São José do Rio Preto, na verdade eu moro em Mirassol, minha cidade natal. Eu morava em Mirassol, peguei o ônibus na associação em São José do Rio Preto e nós fomos para Bahia, Porto Seguro de ônibus, 36 horas. Bom, o que a gente tinha levado de lanchinho dentro do ônibus, chegou uma hora, na metade do caminho, que nós já tínhamos comido todos os biscoitos, bolachas, e ninguém mais tinha nada dentro do ônibus para compartilhar. E falando disso já há tantos anos, né, já se vão aí 27 anos, não tinha tantos postos de gasolina que tinham condição de alimentar um grupo de jovens, de 45 jovens, imagina como que jovem come, né? E às vezes a gente parava o ônibus assim num posto, chegava lá, dizia assim, ó, aqui não tem condição, não tem salgado, não tem comida suficiente. Bom, o fato é que nós estávamos com muita fome. Então, imagina uma situação quando você está com muita fome. Eu já disse para vocês, vivi na roça. E a gente, quando era 10 horas da manhã, 10h30, a gente que tinha acordado muito cedo para ir para a roça. Os meus avós tocaram roça de café. E eu era, bom, sou pequenininho até hoje. Eu ia dizer, André, que eu era pequenininho, né? Mas eu pequenininho ficava rastelando os pés de café.
E quando dava 10h30, 10 horas da manhã, 10h30, a gente estava com a fome de leão. E a gente abria uma marmita fria. E aquilo tinha um sabor, e a gente comia com uma vontade. Ah, que comida boa! Já diz o ditado que o melhor tempero é a fome. Ah, como é bom comer quando se está com fome. Mas já lhe aconteceu como acontece comigo com um pastor. Eu visito uma casa e alguém diz: pastor, eu preparei esse bolo, esse chazinho, a gente come. Sai dali, vai para a visita seguinte. Eu falei: pastor, olha, eu preparei esse salgado. Eu falei: mãe, eu falei que era só uma visita para orar, não precisava. Pastor, mas eu fiz com tanto carinho, a gente fica tão feliz quando vem o pastor. E vocês fazem assim com a gente. E eu me lembro num dia que eu passei a tarde toda visitando. E na última casa, antes do culto à noite, naquela semana de oração, a pessoa me recebeu com um banquete. Tinha comida maravilhosa na mesa. Mas eu passei a tarde toda comendo. E sabe quando chega a hora que você olha para a comida e você passa mal? Dá náuseas. Quando a gente está cheio demais, nem a melhor comida satisfaz. Nós precisamos, pela graça do Senhor, ao iniciarmos este novo ano, renovarmos a nossa vida. Começando com um ato de esvaziamento, para pedir que Deus possa nos encher outra vez. Eu quero nessa manhã perguntar: quantos de vocês querem, pela graça de Deus, orar, dizendo: Senhor, eu preciso renovar a minha vida contigo. Eu preciso ficar cheio do teu Espírito. Tira de mim orgulho, qualquer vaidade, qualquer coisa que tenha impedido que teu Espírito possa me tomar por completo. Vocês querem fazer comigo essa oração nessa manhã? Levante a sua mão. Amado Deus e Pai, nós precisamos do teu Espírito como nunca antes. E a tua promessa é de que o Senhor daria à tua igreja um poder extraordinário, uma porção nunca vista. E a tua serva diz que mais ansioso está o Senhor de dar, de conceder, do que nós estamos de pedir. Porque muitas vezes estamos obesos espirituais, cheios de nós mesmos. Ó Deus, nessa manhã nós estamos aqui para te pedir: esvazia o nosso eu. Nós queremos ser cheios não de nós mesmos, das coisas desse mundo, desta vida. Nós queremos ser totalmente cheios, preenchidos pelas coisas do céu e pelo teu Espírito. Nós nos colocamos aqui nessa manhã como vasilhas vazias e te pedimos, ó Deus, enche-nos do azeite do céu e transborda na vida desses teus filhos, para que juntos nós possamos concluir a tua obra. Nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.